boa tarde. Eu me chamo Eduardo. Hoje a gente vai fazer uma videoaula, né, sobre consulta à base de dados, de geoprocessamento, enfim, dados que a gente consiga utilizar de forma simples sobre o território, né, sobre o espaço que a gente quer analisar, enfim. E, bom, como eu falei, me chamo Eduardo, sou geógrafo, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho uma atuação aí em programas ambientais, geoprocessamento e cartografia há mais de 7 anos, né? É uma área de estudo que eu tenho interesse, então eu já venho atuando aí nessa área há algum tempo. E, bom, eu acho que a cartografia, né, e para além da cartografia, a cartografia social, que também é conhecida como cartografia afetiva, contramapeamento, tem diversas, cartografia comunitária, tem diversas nomenclaturas para esse tipo de mapeamento. Então, como a gente chama normalmente a cartografia social, ela é uma ferramenta bastante importante para o reconhecimento da cultura, da, enfim, das informações de determinado município, porque o que a gente está acostumado a desenvolver na cartografia é um mapeamento de cima para baixo, né? Então, a gente tem os estudiosos que desenvolvem seus mapas lá nos seus e a gente tem a cartografia social, que entende isso como contramovimento, né, onde a comunidade, né, as pessoas daquele território fazem o seu próprio mapeamento. Então, de fato, reconhecer a prática daquelas pessoas naquele território, os conhecimentos daquelas pessoas sobre aquele território, e a partir daí construir um mapa em conjunto, de forma colaborativa, comunitária, construir esses mapas sobre determinado território, né? Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, de Barcarena, né, onde a gente tem a comunidade de Barcarena e a gente tem diversos estudiosos de universidades, enfim, de grupos de pesquisa, de empresas que desenvolvem mapeamentos sobre Barcarena. Né? Essa é o que a gente chama de cartografia tradicional, quando você tem um estudioso, um pesquisador desenvolvendo um mapa sobre um determinado território. A cartografia social, a cartografia afetiva, ela entende isso como a cartografia tradicional. Né? Então, quando você tem esse contramapeamento, você tem o desenvolvimento da cartografia social, você passa a consultar a população e construir em conjunto esse mapeamento. Então, você privilegia, prioriza os conhecimentos locais, os saberes tradicionais daquela determinada região, entendendo que esses saberes são importantes de serem compartilhados. Então, normalmente você tem, de fato, uma pessoa que domina as ferramentas, mas que está ali colaborativamente, enfim, junto com a comunidade, fazendo esse mapeamento. Tá? Então, reconhecer as práticas territoriais daquele local, né, específicas daquele local, para esse desenvolvimento do mapeamento. E por que a gente está falando disso, né? Essa cartografia social ela vem crescendo ultimamente, né? Desde a década de 90 ela vem sendo mais utilizada e a gente tem diversas iniciativas no Brasil que já trabalham com esse tipo de mapeamento. A própria cartografia social da Amazônia, né, que a gente depois pode encaminhar para vocês as informações, a cartografia social da Amazônia, ela de fato tem esse objetivo, ela tem diversas publicações e ela faz um mapeamento, então, de diversas comunidades que ficam localizadas aí ao longo do bioma amazônico, né? Então, eles consultam a comunidade, vão à comunidade, é importante você estar no território para realizar esse tipo de mapeamento, né? E aí você conhece as particularidades, as especificidades desse território, né? E você começa a entender como ele se diferencia de outros territórios e entende também a importância do saber tradicional, do saber local dentro desse mapeamento. Tá? Então, o objetivo aqui desse nosso curso é a gente explorar um pouquinho mais algumas ferramentas de cartografia. Então, a gente vai, primeiro, falar um pouco sobre IBGE, a gente vai trabalhar com o Google Earth, né, que são fontes de dados gratuitas. O IBGE é um instituto brasileiro, né, ele fica sob a autarquia do governo federal, e a gente também vai utilizar o Google Earth como ferramenta, que também é um aplicativo gratuito, um software gratuito, fornecido pelo Google. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais deles mais para frente. Tá? Mas, assim, queria já perguntar para vocês de cara se vocês conhecem o IBGE, se vocês sabem qual é o tipo de trabalho que o IBGE realiza. Né? O IBGE ele é o maior instituto do Brasil, de fato é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele basicamente tem como função, uma função muito pequena, muito simples, de mapear todo o território brasileiro. Né?
E aí, quando eu falo muito pequeno, muito simples, óbvio que eu estou brincando. A gente vive no Brasil, um país de dimensões continentais, e a gente tem um grande desafio aí, uma vez que nossa, nossa ocupação ela acontece prioritariamente na costa, e a gente tem aí bastante território para dentro do continente. Então, o IBGE tem a função de mapear esses territórios, né, esses espaços, esses municípios, cidades, estados, com o objetivo de traçar um panorama, né, do que a gente chama de população do Brasil. Né? Então, o IBGE realiza isso de 10 em 10 anos, o que a gente chama de censo demográfico. Né? Então, a gente tem o censo demográfico de 2000, o censo demográfico de 2010, e agora a gente vai ter o censo demográfico de 2020, que vai acontecer em 2021. Né? Então, ele vai, através de diversos pesquisadores, enfim, diversos entrevistadores, visitando todas as localidades do Brasil para realizar esse censo. E por que o IBGE realiza isso? Por que esse censo é tão importante? Né? Para você gerenciar um país, para você governar um país, você precisa primeiro conhecer o país que você está governando. Né? Então, dentro do censo, a gente tem diversas perguntas das naturezas mais variadas. A gente consegue dados sociais, demográficos, dados sobre saúde. Então, quando a gente fala de censo demográfico, a gente está fazendo uma pesquisa basicamente sobre renda da população, a estrutura da residência dessas pessoas, que no IBGE chama domicílio, né? Então, a gente pergunta sobre... A gente não, o IBGE, né? O IBGE pergunta sobre quantidade de cômodos, de banheiros, enfim. Ele é, de fato, como a gente consegue ter os dados e as informações sobre toda a população brasileira. Né? Claro que eles não conseguem entrevistar todos, mas eles fazem uma amostragem que reflete essa realidade. Né? Então, além dos dados demográficos, dados de população, de crescimento populacional, então, quando a gente fala que a população do Brasil cresceu ou diminuiu, foi o IBGE que avaliou isso, né? E eles também tratam de dados como acesso à saúde, acesso à educação. A gente vai ver uma ferramenta do IBGE que traz a síntese desses dados, né? E a gente também vai ver como é que eles desenvolveram, como é que eles coletaram, né? A que unidade de território eles utilizaram para coletar essas informações, tá? Bom, essa foi uma pequena introdução sobre o que é o IBGE, né? E a gente vai agora acessar o site do IBGE para poder utilizar essas ferramentas, enfim, ver como que a gente consegue consultar esses dados dentro desse site, né? Como que a gente consegue, então, acessar essas informações que são levantadas pelo IBGE e, mais do que isso, como que a gente consegue utilizá-las no nosso dia a dia, seja em sala de aula, seja realizando uma pesquisa sobre um determinado local. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês e aí a gente já vai analisando aqui o site do IBGE, como que a gente consegue extrair as informações, tá? E aí vocês vão acompanhando daí todas essas análises que a gente vai fazendo. Bom, eu estou aqui com a página inicial do IBGE, que é ibge.gov.br, e a gente já tem aqui de cara algumas informações importantes sobre o Brasil, né? Essas informações, de novo, o IBGE faz essa análise sobre todos os territórios e a gente faz, então, ele faz essa síntese para a gente poder analisar. Então, ele tem dados sobre o Brasil inteiro, ele tem dados sobre estados e dados sobre municípios, tá? E é aí que a gente vai entrar. Aqui a gente já tem a população total estimada, então ele faz um cálculo para entender o ritmo de crescimento da população e depois entender qual que é a população total do Brasil, dados econômicos como inflação, PIB do Produto Interno Bruto do país, taxa de desemprego, enfim, por aí vai, né? São diversos dados que ele vai analisar, industriais, enfim, de serviços. Tá? O que a gente vai fazer aqui hoje? Basicamente, a gente vai consultar uma plataforma que se chama IBGE Cidades. Né? O IBGE Cidades, ele tem aí o objetivo de trazer o panorama do município sobre, né, os dados que o IBGE vai coletando. Então, a gente clica aqui em cidades e estados, como eu mostrei para vocês, e vai, então, analisando por município. E aí a gente vai, então, analisando aqui os dados do município. Tá? Primeiro, quando a gente clica lá, a gente já vai entrar na página do Brasil. Né? Então, o que a gente está vendo aqui são dados sobre o Brasil. Então, aqui é a área territorial total do Brasil, a população estimada, a densidade demográfica. A densidade demográfica, né, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, ele analisa qual é a taxa de ocupação dos brasileiros no território do Brasil. Tá? Então, a gente teria aí, contando o Brasil como um todo, de acordo com o censo de 2010, 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? E é assim que a gente define se um país é muito povoado ou pouco povoado.
tá? Aqui a gente tem o crescimento dessa densidade gráfica. Vocês vão vendo que de 72 a gente tinha um total de 1,17 habitantes por quilômetro quadrado, e hoje a gente já tem aí 22,43, né? Então foi um crescimento populacional muito grande, tá? Bom, para além do Brasil, é legal a gente analisar, de fato, o nosso município, né? Aqui eu vou pegar o exemplo do município de Barcarena. Então, quando você começa a digitar aqui o nome do município, a gente tem aqui já a sugestão do próprio IBGE Cidade. Vou colocar um outro para vocês terem ideia. Vou colocar aqui Rio, e aí a gente vai ver os estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, e alguns outros municípios que têm o nome, que tem Rio no nome também, tá? Então, vou deixar aqui Barcarena. Então, conforme a gente vai digitando, ele vai encontrando aqui, e a gente clica sobre o município de Barcarena. Quando a gente clica nesse município, ele já traz aquele panorama que a gente tinha do Brasil para a unidade territorial que a gente escolheu, que é, de fato, o território de Barcarena, o município de Barcarena. Então, ele já traz aqui algumas informações, mas a gente não vai ver isso, a gente vai direto para o portal Cidade. Então, a gente já selecionou Barcarena e vai clicar aqui em Saiba Mais no portal Cidades. A gente clica aqui em Cidade que está azul, ele vai abrir uma aba, e nessa aba a gente vai poder consultar, né, outras informações sobre Barcarena. Né? Bastante informação, inclusive, vocês vão ver. Então, aqui, nessa parte aqui que tem um mapa, ele já localiza dentro do território do Pará o município de Barcarena, também sinalizado com esse pinzinho rosa. Né? E aí ele já vai ranqueando aqui a posição desse município com relação a diversas regiões, como país, estado, microrregião, e vai dando outras informações mais abaixo também. Não vou aprofundar aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas vocês podem, enfim, fiquem à vontade para analisar esses dados, tá? Lembrando que aqui nessa área do meio, a gente tá selecionado, já entra selecionado em população. Mas a gente tem outras categorias de análise, então a gente pode clicar em trabalho e renda. A gente vai ver aqui, por exemplo, que o salário médio mensal dos trabalhadores formais, né, então aqueles que têm carteira assinada, no município de Barcarena foi de 3 salários mínimos, isso para 2018, tá? Pessoal ocupado, ou seja, taxa da população, número de pessoas que se encontra empregada, ocupada com alguma atividade de emprego ou de trabalho, né? Enfim, tem diversas, e aqui de novo, quando a gente clica nessa informação, ele muda a gente lá para uma área em que tem os gráficos, tá? Então, aqui em educação, a gente consegue ver dados do IDEB, que é a pesquisa, né, sobre as notas na rede pública de ensino, número de docentes, enfim, economia e saúde. Então, a gente tem diversos dados, como eu falei para vocês, o IBGE passa esse panorama sobre os municípios, né? Então, a gente tem aqui mortalidade infantil, com relação a dados de saúde, número de estabelecimentos de saúde do SUS, ou seja, número de estabelecimentos de atendimento à população, né, estabelecimentos de saúde, que podem ser hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento, enfim, diversas outras, e dados de território e ambiente também, tá? Aqui, embaixo do nome do município, na esquerda, a gente tem outras informações. Então, a gente tem aqui, por exemplo, história e fotos. Aqui a gente consegue consultar um breve resumo sobre a história do município que a gente quer analisar. Isso é para todos os municípios, gente. Então, se forem consultar outros municípios, as informações vão ser basicamente os mesmos critérios, né, as mesmas categorias. Então, a gente tem uma série de informações aqui. E, de novo, como é uma fonte de dados pública e oficial, a gente pode confiar no IBGE, essa fonte de pesquisa, né? Principalmente hoje em dia que a gente está nesse cenário de fake news, enfim, de dados trabalhados para não mostrar a realidade, né? Então, é importante tomar esse cuidado de contar diretamente as fontes que a gente tem, né? Já que a gente tem o IBGE, esse grande instituto, vamos consultar o IBGE, tá? E aí, bom, dando esse pequeno panorama sobre o IBGE Cidade, essa é uma fonte de consulta que a gente tem, então a gente pode, o IBGE tem várias ferramentas, então essa é uma das ferramentas que ele apresenta, e a gente vai utilizar uma outra, que é especificamente sobre a cartografia, sobre o território, né? Sobre como analisar o território. Voltando aqui para a nossa página inicial do IBGE, voltei para a aba, aqui na página principal, a gente consegue baixar alguns dados para utilizar o Google Earth. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que a gente baixa e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue utilizar esses dados, enfim, essas informações no Google Earth. Tá? Então, a gente vem aqui em Geociências
e vocês vão ver que vai abrir uma série de opções que eu aconselho vocês a explorarem, são bastante dados, então é bem bacana, tá? E a gente vai utilizar, nesse caso, a malha territorial. Né? A malha territorial é basicamente a extensão do município, né? Como que eles são divididos, enfim. A gente clica aqui em malha de setores censitários, tá? Os setores censitários, gente, é a unidade territorial que o IBGE utiliza para o censo. Ele explica aqui de uma forma mais eficiente, enfim, mais completa nesse texto, mas ele basicamente é a menor unidade de análise do IBGE para desenvolver o censo. Então, ele divide o município em diversos setores censitários, uma população X, e vai fazendo essas pesquisas nesses setores censitários, tá? Para a gente poder entender o que seria isso. E depois que a gente clica em malha censitária, a gente clica aqui em downloads, tá? Em downloads a gente tem uma série de pastas, a gente vai aqui em 2019, tá? Vão explorando essas pastas, essas informações, porque tem bastante coisa, tá? Malhas, setores censitários, unidade da federação, tá? Vamos clicando aqui na setinha e a gente vai até o Pará, né? Encontramos o Pará aqui e a gente vai baixar, então, os setores censitários do município que a gente quer trabalhar, tá? Então, a gente vai fazer o exemplo aqui de Barcarena, a gente encontra Barcarena aqui, está em ordem alfabética, tá? Então, Barcarena está aqui, a gente clica sobre esse link, ele vai realizar o download, tá? Do arquivo que a gente quer trabalhar. Tá baixando aqui, tá? Então, depois que vocês baixarem isso, vocês precisam utilizar o Google Earth. O Google Earth é a ferramenta que a gente utiliza para trabalhar esses dados. As extensões que utilizam no Google Earth são normalmente .kml e .kmz. Então, se vocês olharem aqui, todos são KML e KMZ. A gente vai deixar o link aqui na página para vocês poderem baixar o Google Earth. Fiquem tranquilos, é um software gratuito, então você não paga para baixá-lo, tá? E ele é bem bacana. Eu já baixei o arquivo, normalmente a gente abre ele aqui, mas eu já deixei aberto para acelerar o nosso processo, tá? Então, o Google Earth basicamente é isso aqui, tá? Eu vou dar um zoom out aqui, diminuir o zoom, para vocês entenderem aqui como que a gente consegue explorar o Google Earth. E a gente vai trabalhar algumas ferramentas do Google Earth aqui nessa videoaula, tá? Para vocês terem aí maior funcionalidade dessa ferramenta, tá? Então, a gente consegue, basicamente, com o mouse, ir mexendo nesse território, e a gente tem aqui algumas ferramentas também para te auxiliar nesse processo. Então, aqui nessa primeira bolinha, clicando no norte para o lado, a gente consegue mudar o formato de visualização do território, tá? Então, não necessariamente o norte tem que ficar para cima, tá? Então, a gente localiza o norte aqui no referencial que costuma utilizado, e aqui a gente consegue ir navegando também sobre o site. Lembrando que se você clicar e arrastar, você também consegue mudar aí a visualização que você quer. Para dar zoom e tirar o zoom, a gente pode utilizar esse mais e esse menos aqui. Então, por exemplo, eu estou clicando e segurando nesse menos, ele vai afastando de onde a gente quer analisar. A gente tem aqui o Brasil, por exemplo, a América do Sul como um todo, América Central e América do Norte, tá? Vou voltar aqui para Barcarena, tá? Então, a gente chega aqui e vai com mais, chegando mais perto. Outra coisa que a gente pode fazer é dar um duplo clique. Ele vai dar um zoom na área que a gente quer. Então, eu cliquei 2 vezes aqui, ele já vai aproximar. A gente pode ir clicando, ele vai aproximando, tá? O que são, né, o que é de fato essa imagem? Essa imagem é um compilado de fotos por satélite. Então, a gente tem lá em cima um satélite que vai tirando repetitivamente fotos do território, do Brasil, né? Então, tem diversos satélites do Brasil não, mas do mundo como um todo. Então, ele vai tirando várias fotos e o Google vai compila essas fotos, cruza essas fotos, vai encaixando essas fotos para a gente poder ter essa visão de satélite. Então, basicamente, é uma visão de satélite. Claro que eles trabalham essas imagens para ficar mais legível para a gente, né? Então, a gente consegue ver aqui a água, por exemplo, a gente consegue ver a vegetação e a gente consegue ver também a área de ocupação urbana, tá? Então, se a gente chegar mais próximo aqui, aqui é o município de Barcarena, aqui é o município de Belém. A gente já consegue ver aqui, por exemplo, a ocupação urbana acontecendo nessa faixa cinza, em detrimento aqui dessa faixa verde, que é uma área mais rural, mais de agricultura predominante, de vegetação, tá? E aí os diversos rios aí que existem nessa região. E o que são essas marcações aqui, azul, rosa, roxo, verde, né, e laranjinha? Essas são as informações que a gente baixou do IBGE, tá? Então, elas aparecem aqui nessa aba chamada Lugares, nessa seção aqui chamada Lugares, através desse nome, que é o nome que a gente utilizou para fazer o download lá no site do IBGE, tá? Então, a gente pode
deixá-la ativada, ela, quando você abre esse arquivo, ele já fica ativado, e a gente pode desativar também clicando nesse quadradinho aqui onde está o mouse. Então, eu clico aqui, ele tira a seleção e a gente não vê mais o que a gente baixou. Para mostrar novamente, é só clicar de novo em cima, tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, os setores censitários do município de Barcarena, tá? Vocês vão ver aqui que eles englobam também regiões de água, porque podem ter pequenas ilhas, enfim. Eles dividem todo o território oficial do município em pequenas regiões, pequenas localizações, tá? Então, a gente tem, na área urbana, né, uma observação que eu queria fazer para vocês. Essas duas aqui, essas três áreas aqui são áreas urbanas do município de Barcarena, né? Então você percebe que na área urbana a gente tem uma concentração maior de setores censitários, ou seja, existem mais setores censitários e eles são menores, porque a gente tem mais população nessas áreas. Na área rural, a gente tem setores censitários maiores com o mesmo quantitativo de população, né? Ou seja, para essa área grandona, a gente tem uma população, e para aquela área pequenininha, a gente tem aquela mesma população. Isso é normal, a taxa de ocupação no território na área rural, ela é menor comparada com a taxa de ocupação da área urbana, né? As áreas são maiores e também, por conta do caráter rural, as propriedades tendem a ser maior, né? Então, a localização, a concentração populacional, ela tende a ser menor, ou seja, a população é mais distribuída, tá? Então, a gente tem essa divisão aqui do território e o IBGE trabalha com esses setores censitários, tá? Por que a gente está trazendo esse dado para vocês? Esse dado ele é um dado muito utilizado no IBGE e a gente consegue fazer uma divisão do município aí, além da divisão de bairros que a gente já conhece, né? E a divisão de bairros ela é muito complicada, porque às vezes ela não é oficial, né? Diversos institutos entendem os bairros com extensões diferentes, né? Então isso é muito comum. Os setores censitários não, são isso, o IBGE que define, né? E são esses os setores censitários, tá? Então, basicamente, como é que funciona o Google Earth? Você precisa de uma fonte de dados para utilizar essa ferramenta. Então, você pode baixar de diversas fontes, diversos dados diferentes e ir contrapondo esses dados. A cada dado que você vai adicionando, uma linha vai aparecendo aqui e você vai mostrando ou desativando esses dados, tá? Beleza, mas o Google Earth funciona só para visualizar? Não, a gente consegue fazer diversas funções aí do Google funcionarem para que a gente consiga desenvolver um próprio mapa, né? Seja um mapa para a gente trabalhar, se a gente é professor, seja um mapa para trabalhar com a nossa turma, se é um pesquisador, um mapa para ilustrar o que a gente está pesquisando, ou se a gente quer fazer uma análise de determinada área, esse mapa nos auxilia também. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas aqui desse software e a gente vai junto aí construindo algumas informações. Tudo que eu vou colocar aqui é bem genérico, tá, gente? A ideia é mostrar para vocês a função das ferramentas e não, de fato, criar um mapa, né? Isso aí a gente deixa com vocês, enfim, fiquem à vontade para criar um mapa de vocês, lembrando da nossa premissa da cartografia social, a importância do conhecimento local, enfim, da cultura local dentro desse mapeamento, tá? Então vamos começar aqui pela barra de pesquisa, né? Então a gente tem basicamente três barras aqui na nossa esquerda, uma chamada pesquisar, outra chamada lugares e outra chamada camadas. Cada uma delas tem uma função diferente, tá? Então, aqui vamos botar, por exemplo, Brasília, né? Vou dar um exemplo de uma cidade que fica distante dessa que a gente está analisando, para ver como que o mapa, como que o Google Earth vai mostrar para a gente esse município. Então, a gente tem aqui Brasília, vírgula DF, né? Só para ele facilitar melhor, e a gente clica aqui em pesquisar, tá? Quando a gente clica em pesquisar, ele já vai mostrar o território de Brasília. Então, ele já está sozinho fazendo essa mudança. Então, ele chega aqui próximo, a gente pode dar um zoom aqui em Brasília para ver de mais perto, tá? Então, a gente tem um zoom aí quase que a gente consegue ver as pessoas na rua, né? Então, ó, se vocês olharem aqui, a gente consegue ver os carros estacionados em estacionamentos, enfim, as ruas, né? Essa função ela também está presente no Google Maps, então você consegue ativar a visão por satélite no Google Maps, tá? Vou voltar aqui para Barcarena, PA, pesquisar. Então, quando a gente volta para Barcarena, ele de novo faz esse exercício de pular, né, para o que a gente quer observar. Então, ele voltou aqui para Barcarena, né, ele mostra aqui onde é que está, em tese, o centro do município, a sede do município, e a gente, assim que funciona, basicamente,
a barra de pesquisar. A gente pode colocar uma rua, a gente pode colocar diversas informações aqui que ele vai procurar para a gente. Por exemplo, eu vou colocar aqui igrejas e vou pesquisar. Ele vai localizar uma série de igrejas aqui no território. Nesse caso aqui, ele foi para Belém, mas a gente vai dar um zoom aqui para Barcarena e ele vai pesquisar em Barcarena, tá? Então, aqui, ó, ele pesquisou uma série de igrejas que existem no território de Barcarena. Então, a gente pode utilizar isso para tudo. Então, vou botar aqui, terminal hidroviário. Terminal hidroviário de Barcarena. Pesquisar, você pode dar o Enter também, e ele vai localizar para a gente lá, ó, bem aqui onde está o mouse e onde está o terminal, e ele vai dando zoom. E a gente pode também dar mais zoom aqui. Lembrando que a gente está com essa camada dos setores censitários em cima, então se a gente quiser ver melhor, a gente pode desativar ela aqui, como eu mostrei para vocês, na abinha de lugares. Então, a gente consegue ver aqui o terminal, enfim, os barcos chegando e saindo, e o restante da cidade de Barcarena. Tá? Basicamente é assim que funciona a ferramenta de pesquisar do Google. Tá? E aí, de novo, como eu falei para vocês, a ferramenta de lugares é basicamente o que a gente está criando ou está analisando aqui nesse território. Tá? Existe uma outra aba, que é a aba de camadas, que a gente vai explorar mais para o final, tá? Ele tem aqui algumas informações, lá no finalzinho a gente volta para ela, tá bom? Beleza, a gente está trabalhando aqui com o território de Barcarena e a gente pode ativar ou desativar os setores censitários. Lembrando que os setores censitários foi só um exemplo que a gente trouxe para vocês de como a gente consegue trazer informações de outras fontes, né, fontes oficiais de pesquisa, para o nosso estudo, enfim, para a nossa análise aqui no Google Earth, tá? Então eu vou deixar desativado por enquanto e a gente vai trabalhar as ferramentas do próprio Google Earth, tá? Essas ferramentas, elas ficam localizadas aqui em cima, tá? Então tudo isso aqui são ferramentas que a gente pode utilizar. Eu separei algumas delas para a gente poder trabalhar hoje, né? Não vai dar tempo da gente utilizar todas, mas sugiro que vocês explorem, enfim, vai ficar bem bacana. Então vamos supor que a gente quer mapear algumas localidades de Barcarena. Vamos supor, o terminal hidroviário é uma delas. Então a gente vem aqui no pesquisar, encontra onde fica o terminal hidroviário, se a gente não sabe, e a gente pode fazer a criação de um ponto. Como é que funciona isso? Criar um ponto. Basicamente, a gente vai criar um ponto para entrar no nosso mapa. Se a gente está construindo um mapa, depois a gente exporta esse mapa e ele vai ficar com os pontos que a gente está criando. Para criar um ponto, a gente clica aqui nesse primeiro botão, segundo botãozinho aqui, né? Que é adicionar marcador. Esse marcador a gente chama de pin, né? No inglês pin, no português marcador. Então a gente clica aqui, ele vai abrir uma janela para a gente inserir as informações, tá vendo? E também vai abrir aqui o mapa. Ó, você arrasta aqui, ele normalmente localiza o pin no meio do mapa. Então a gente pode, quando ele está com esse quadradinho amarelo, a gente pode arrastar ele e colocar em cima do que a gente quer. Então aqui fica o terminal hidroviário e a gente vai colocar aqui, terminal hidroviário de Barcarena, né? E depois a gente dá o OK, tá? A gente pode mudar aqui o estilo e a cor do pin, né? O rótulo é o texto que a gente está criando e o ícone é, de fato, o pin, tá? Então, se a gente clicar aqui, a gente pode mudar. E aqui a gente consegue mudar o formato do pin, tá, gente? Então, tem vários outros pins que a gente pode utilizar. Vamos supor, o terminal hidroviário tem mais a ver, a gente pode botar um barco, né? O que vocês acham? A gente dá o OK aqui no barco, ele já mudou o nosso pin aqui, tá? É clicando aqui que a gente faz, botou o novo pin, e o texto eu vou deixar do formato que já está, vou dar o OK aqui. Beleza, então ele localizou aqui o terminal hidroviário, tá? Fechei aqui o resultado da pesquisa porque estava duplicado, né? Agora a gente não precisa mais porque a gente já mapeou no nosso site, tá? E aí, vamos procurar, então, outra informação aqui no território de Barcarena, né? Vamos supor, eu quero mapear uma praça, eu quero encontrar uma praça. Então, vou colocar praça aqui, vai aparecer uma série de praças, né? Vamos, então, para Praça das Crianças, né? Um exemplo aqui aleatório, tá? Então, a gente dá o zoom, vai arrastando para chegar próximo dessa praça, tá? Aqui, provavelmente, ela ainda estava em construção, tá? Essa foto ela pode ser um pouco mais antiga. E a gente clica aqui no pin de novo, no marcador, ele vai abrir essa caixinha, a gente tira da frente aqui só para não atrapalhar, e a gente vai localizar aqui, tá? Ó, o que apareceu aqui foi um barquinho, que é o que a gente tinha criado da última vez. Podemos, então, mudar esse ícone para algum outro ícone. Vamos ver o que se encaixa aqui no ícone de praça. Eu acho que uma arvorezinha faz sentido, né? Uma árvore arborizada, uma praça arborizada, enfim, a gente pode deixar a árvore, então, como o ícone que a gente quer criar, tá? Então, vou deixar a arvorezinha
e vou colocar aqui Praça das Crianças, tá? Ok, vamos criar o nosso ponto, pronto. E já que a gente já utilizou isso aqui, a gente pode clicar no X para limpar, e agora a gente já tem aí 2 pontos mapeados, tá? A Praça das Crianças e o terminal hidroviário. Beleza, não vou mais criar pins, eu acho que já ficou claro. Vamos utilizar outra ferramenta. A gente vai utilizar, então, aqui a criação de polígono. Adicionar um polígono. O que é um polígono? Basicamente, se você quiser, a gente pode utilizar o pin, que é um ponto no mapa, ou a gente pode criar uma área. Então, a gente pode criar um quadrado, a gente pode criar uma área em qualquer formato. Então, vamos supor que esse campo de futebol aqui, a gente queira criar a extensão do campo de futebol, né? A área desse campo de futebol. Tá? Dei um zoom bacana aqui para a gente poder ver e vou clicar aqui em adicionar polígono. Tá? Ele abriu basicamente a mesma caixinha do nosso pin, do nosso marcador. Eu vou jogar ela aqui para o lado, só para a gente poder ver o que a gente quer mapear como um todo. Então vamos começar aqui, vamos mapear só o campo. Vocês estão vendo esse quadradinho branco? É aí que a gente vai começar a criar o nosso pin. A gente pode determinar que ele seja em qualquer lugar. Basta a gente clicar. Então vou clicar aqui uma vez. Ele já botou um ponto aqui, ó. Tá vendo? Esse pontinho azul. E a gente vai dizer até onde esse ponto vai. Eu quero que ele venha até aqui. Ele criou uma linha. Tá bem fininha, não dá para ver, mas ele tem uma linha aí. E agora a gente tem 2 pontos. Vamos então para o terceiro ponto desse campo, que é esse aqui. De novo, aí ele já começou a criar a nossa área, tá? O nosso polígono. Ele é um triângulo, porque ele ainda só tem 3 pontos, tá? Mas ele ainda é editável. Então a gente pode mexer aqui, ó, que ele vai se adaptar. Vou criar o 4º ponto e ele vai fechar o retângulo. Ó, tá vendo? Então, basicamente, essa é a área do campo de futebol. Vamos criar aqui, né? A gente consegue aqui colocar o nome, igual a gente fez com os pontos. Vou criar aqui área do campo de futebol. Tá? E a gente consegue mudar, assim como o PIN, a gente consegue mudar o estilo e a cor desse polígono. A gente tem a cor das linhas, vamos botar aí vermelho, por exemplo, para dar um destaque. Então, as linhas em volta desse polígono ficaram vermelhas, e a gente pode mudar a área desse polígono, né? E vamos botar aí azul, né? Só para ficar com um destaque bacana. Então, quando a gente muda aqui, ele já altera aqui. A largura também, tá, gente? Então, a gente pode aumentar a largura da nossa linha. Então, conforme a gente aumenta aqui, ela fica mais grossa. E a opacidade é quanto ela vai ser transparente, tá? Então, você pode mudar aqui para 70% transparente, ou vamos botar uma menor, 30%, vocês vão ver que dá para ver o fundo aqui desse polígono. Vou deixar 100 para a gente poder ver melhor de longe, tá? Ok, polígono criado, né? Vamos dar o zoom out aqui no nosso mapa para poder analisar toda as três características que a gente criou. Então, a gente tem aqui o terminal hidroviário, Praça das Crianças e a área do campo de futebol, tá? Todos esses ícones aqui, ó, todas essas informações que a gente criou, elas ficam aqui salvas em lugares, tá? Beleza, já conseguimos criar polígonos e marcadores, né? Marcadores pontos, né, específicos. Uma outra ferramenta muito bacana que a gente tem para o Google Earth é a análise histórica, né? Mostra imagens históricas e a gente pode ir regulando essas imagens para ver como que esse município foi sendo alterado, enfim, foi tendo a sua configuração alterada ao longo do tempo. Vou dar um zoom out aqui para a gente poder ver mais de Barcarena e a gente vai trabalhar essa ferramenta para ter uma ideia, tá? Então, estou dando um zoom legal aqui. Vou desativar os nossos marcadores, a gente não quer vê-los agora e vou utilizar a ferramenta de imagens históricas. Cliquei aqui, ele já mudou para a última imagem. Lembra que eu falei para vocês que o Google vai juntando todas as imagens que existem? Então, elas são de épocas diferentes também, né? Então, nesse caso aqui específico, a gente está numa imagem de julho de 2020, tá? Nessa imagem específica. E a gente vai vendo aqui que isso vai até 1969, tá? Então tem vários pontinhos aqui que são diversas imagens. Vamos jogar lá para 1969 para ver como é que fica. Clica aqui nesse marcador e joga lá para o final. Soltei. Ó, essa é uma imagem mais antiga do município de Barcarena. Nesse caso, a gente vai acabar encontrando nuvens, tá? Porque a gente está usando uma imagem específica. Quando o Google trabalha naquela imagem inicial, ele pega as melhores partes das imagens, tá? Então, isso aí é uma questão que a gente precisa se atentar. Beleza, vamos, então, essa daqui é de 1969, vamos voltar lá para 2020 e vamos começar a ir para trás, né, ir para mais antiga aos poucos, tá? Que é clicando aqui nesse botão. Então, ó,
Essa é de dezembro de 2015, ele vai mostrando a data aqui, tá? E vamos lá, vamos indo. 2014, né? 2013, e a gente consegue ir entendendo como que foi acontecendo a expansão urbana, a ocupação do município. Essa é uma ferramenta muito legal para trabalhar geografia em sala de aula, até história, enfim, para professores é muito bacana. E para quem tem essa curiosidade também, tá? Então vou dar um exemplo de análise que a gente pode fazer. Voltando aqui para a nossa imagem mais recente, de 2016, a gente tem aqui a extensão do município, né? Então a gente tem 3 áreas urbanas, a sede e essas outras 2 aqui, e a gente vai então analisar como que essas áreas urbanas elas aumentaram, né? Então essa é a imagem mais recente, a imagem que as áreas urbanas estão maiores. Vamos jogar aqui para 2005, por exemplo. Ó, a gente já consegue perceber uma clara diferença aqui nessa região, tá? Então foca bastante aqui, ó, nessas vias aqui, a gente consegue ver as rodovias. Foca aqui que a gente vai jogar para 2016 para ver de novo como é que isso ficou em 2016, tá? Então, ó, não tem muita ocupação nessa região, tá? Vamos lá para 2016. Ó, a gente já percebe que mudou bastante, tá? Então, se a gente aproximar das áreas urbanas, a gente também consegue ver que essas áreas tiveram um aumento da população, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, sugiro que vocês explorem aí na casa de vocês essa ferramenta, tá? Análise de imagens históricas. Bom, uma outra ferramenta muito bacana, vamos voltar aqui para a sede, é a ferramenta de régua. Vamos supor que a gente queira saber a distância em linha reta desses 2 pontos, do nosso terminal hidroviário e a Praça das Crianças. A gente vai clicar aqui na régua, mostrar a régua, e vai aparecer uma caixinha aqui para nos ajudar. Tirar da frente. E a gente pode fazer linha ou caminho, enfim, círculo, várias outras. Vocês explorem essas possibilidades. Eu só vou fazer uma linha reta para a gente não ficar muito extenso. Em que unidade a gente quer analisar essa distância? Tem diversas unidades aqui. Vamos analisar em metros, tá? Vou clicar aqui sobre o terminal hidroviário. Você pode dar um zoom também para ficar mais próximo. E ele já começa a traçar a nossa régua. À medida que a gente mexe, ele vai mudando aqui, ó. Vocês podem ver. E a gente quer descobrir a distância até a Praça das Crianças em linha reta, tá? Coloquei aqui, ele já aparece. Vou clicar para travar. Travou, agora eu posso mexer o mouse com mais liberdade, que ele já vai deixar a distância calculada. Ou seja, em linha reta, o terminal hidroviário fica a 1.386,75 metros da Praça das Crianças. Se a gente quiser fazer um caminho, saber isso através das ruas, a gente vai clicar aqui em caminho e vai determinando o caminho que a gente vai seguir, tá vendo? Né? A gente vai, claro, pelas ruas e tudo mais. Não vou fazer isso, senão a gente vai ficar num trabalho muito demorado aqui. Vou limpar e fechar. Basicamente é assim que funciona a ferramenta de régua, tá? Uma outra ferramenta muito bacana é a ferramenta do Street View, que é esse bonequinho laranja que fica aqui na nossa direita, tá? Então vamos lá no terminal hidroviário e a gente vai utilizar o Street View, que é basicamente a visão da rua dessa determinada localidade. Então vamos clicar aqui no bonequinho, segura o mouse e arrasta ele. Quando você começa a arrastar ele, as ruas vão ficando azul. Significa que elas foram mapeadas pelo Street View, tá? Se elas não ficarem azul, não tem como utilizar o Street View nessa determinada localidade, tá? Vou soltar aqui em frente ao terminal hidroviário, ele já vai me jogar para lá, tá? Então é muito bacana porque a gente já consegue percorrer as ruas da cidade, conhecer um pouco mais. Então a gente está vendo aqui o terminal, enfim, a gente consegue navegar clicando aqui através dessas setas, enfim, indo navegando aqui nesse território, tá? Também não vou me estender sobre isso, sugiro que vocês avancem aí nessas ferramentas, elas são bem bacanas para a gente trabalhar isso e conhecer um pouco mais do município, tá? Vou clicar aqui, sair do Street View, ele vai dar um zoom out, só que ele vai continuar muito próximo, tá? Então a gente vai pegar aqui e vai para distante do município, tá? Ó, aí ele fica mais em cima. Lembrando, ó, o norte mudou de lugar, né? Na verdade, a referência do norte mudou, né? O norte ele não muda de lugar, mas a referência sim. Clicamos 2 vezes, então, ele vai jogar o norte para a parte superior do nosso mapa, tá? Lembrando que a gente pode utilizar ele da forma que a gente quiser, mas é convencional o uso do norte para cima, né, para a parte superior do mapa, né, fica mais fácil da gente entender, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem também aqui a aba de camadas, né? Essas camadas, o que seriam essas camadas, né? Elas basicamente são algumas. Aí a gente desativa aqui, tá? Estava ativado. São algumas
ferramentas que nos auxiliam a fazer a leitura do mapa, tá? Então, vamos dar um zoom aqui para a gente ver o que a gente consegue de camadas aqui. Vou explorar só algumas com vocês, depois vocês explorem as outras, tá? Por exemplo, estradas. Ele já mostra aqui o nome das ruas, né? E também as rotas marítimas aqui, aquaviárias do que a gente tá, da área que a gente está analisando. Fotos, tá? Fotos é bem legal. Nesse caso aqui específico não tem nenhuma foto. Normalmente tem muita foto em área de praia. Vamos lá na praia para ver se tem foto aqui da região de Barcarena. Provavelmente sim. Ó, aparecem esses círculos, tá vendo? Aqui também tem bastante foto. Então você clica sobre esse círculozinho da foto, ele vai basicamente mostrar a foto que as pessoas subiram para o Google para você, tá? Essa foto tá linda, por exemplo. Tem outras fotos, tá? Então vamos ver essa aqui. Por exemplo, é uma foto aérea, muito bacana, do terminal portuário, tá? Tem diversas fotos aí que a gente consegue ir olhando. Ó, foto da praia, enfim, a gente vai conhecendo um pouco mais do território. Outra ferramenta aqui é o Lugares, tá? O Lugares mostra para gente algumas marcações aqui, ó, de lugares que já foram mapeados, tá? Então, conforme a gente vai chegando mais próximo, a gente consegue ver mais lugares. Eles vão aparecendo aqui para a gente, tá? Por exemplo, é bem pequenininho, então tem que ficar atento. Assembleia de Deus, né? São as igrejas, outra igreja aqui. A gente tem uma academia aqui, ó, tá vendo? Os símbolos, eles já dizem um pouco sobre qual é esse lugar. Tem outro símbolo aqui, ó, tá vendo? As quadras, tem aqui, enfim, diversos marcadores e vocês podem ir explorando. Ó, campo de futebol de areia. Esses não foram os que a gente marcou, esses já foram os que vêm na base do Google, tá? Outras ferramentas que a gente pode explorar, limites e marcadores. Eu vou desativar os outros para o nosso mapa não ficar muito cheio de coisa, tá? Limites e marcadores, né? Para que serve isso, basicamente? Ele vai mostrar para a gente quais são os locais desse mapa. Então, ó, vou desativar aqui também o que a gente criou. E a gente tem Barcarena, né, a sede, alguns outros pontos que ele vai localizando. Murucupi, enfim, ele vai localizando esses pontos. Nem sempre esses pontos estão corretos com o que a gente conhece. Vamos lembrar lá da cartografia tradicional, esse mapeamento foi feito por alguém que provavelmente não conhece o território, tá, gente? Então a gente tem também que ter uma ressalva com relação a isso, porque a gente pode chamar de um nome, pode ter um nome oficial para a gente, e para quem não conhece pode estar um outro nome, tá? Então eu não utilizo também muito essa ferramenta de limites e marcadores, porque isso pode estar um pouco incorreto ou longe da realidade. Conforme você vai afastando, ele vai mostrando os maiores, né? Então, aqui Belém, Abaetetuba, Moju, que são os municípios, né? Enfim, e a gente vai tendo uma ideia melhor. Mostra os rios, conforme a gente afasta mais, ele vai mostrando os estados, Maranhão, Piauí, Pará, aqui, ó. Pará, Lagoa, enfim, Rio Amazonas, a gente vai vendo isso aí. Bom, basicamente essas são as ferramentas que eu queria explorar com vocês. Eu sugiro que vocês explorem aí o Google Earth, enfim, façam a análise de vocês. Tem bastante coisa aí para a gente utilizar. E agora também para nossa aula não ficar muito extensa, eu vou mostrar para vocês como que a gente exporta essas informações, né? Então a gente criou aqui 3 informações, as outras a gente só consultou. A gente criou 3 pontos aqui na sede de Barcarena. Vamos dar um zoom aqui. E a gente também utilizou os setores censitários. Então, vamos ativar tudo. Basicamente, a gente tem um mapa mostrando os setores censitários e os pontos que a gente acabou de criar, tá? E como é que a gente consegue salvar isso? Né? Muito bacana, muito legal, mas como que a gente consegue salvar isso? Né? Então, primeiro, né, tudo que fica aqui nessa aba de lugares, em lugares temporários, não vai ficar salvo se você fechar o Google Earth, tá? Você vai perder. Então é muito importante a gente jogar tudo isso para os meus lugares, tá? Os meus lugares são os lugares que vão ficar salvos para sempre no seu Google Earth. Então eles vão estar sempre aqui quando você abrir, tá? Vou colocar também os setores censitários, ele está aqui, ó. A gente tem que ficar atento a esse joguinho de setas, tá? Ele vai estar aqui. Então jogamos tudo para cá. Quando a gente fechar e abrir de novo o Google Earth, vai estar tudo aqui, tá? Se for uma coisa que a gente não queira, a gente pode clicar com o botão direito e excluir, tá? Ele vai perguntar se você quer mesmo excluir, você dá o OK, tá bom? E aí você tem que abrir de novo o arquivo para jogar aqui se você quiser. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma imagem a partir disso que a gente criou. Então a gente clica aqui, ó, nessa ferramenta salvar imagem e ele já vai abrir algumas funções para a gente. Tá? Ele já organizando aqui o que a gente quer analisar e a gente vai editar isso que ele criou.
Mapa sem título. Vamos inserir um título para o nosso mapa. Vou colocar aqui, mapa, atividade, cartografia. Escreva uma descrição, se você quiser, né, gente? Se não quiser, você dá um espacinho que ele vai ficar em branco, não tem problema. Vou só colocar aqui, mapa criado na aula de cartografia do Sustentar Online. E aí a gente fecha, tá? Isso vai ficar salvo dessa forma. A legenda ele coloca automaticamente, que são aqui. Ele mostra para a gente uma escala, tá? A escala é sempre importante ter no mapa para a gente ter ideia do que está sendo representado. O norte, né? Ele bota o crédito do Google aqui. A gente pode salvar essa imagem. Quando a gente salva essa imagem, a gente escolhe o local que a gente quer salvar. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, vou colocar aqui mapa, tá? Quando a gente cria isso, a gente já está gerando uma imagem exatamente nesse formato aqui, tá? Vai ser isso aqui a imagem, tá? Bom, já salvamos, vou desativar essa função. E tem uma outra coisa que eu falei para vocês, que é importante a gente ter atenção aqui nos pontos que a gente quer criar, porque justamente é o que vai permanecer salvo no nosso software. Então, se a gente não colocar ali em meus lugares, quando a gente abrir de novo, vai ter perdido todas essas informações, tá? Bom, vou fechar aqui o nosso Google Earth, tá? E aí a gente volta para nossa aula. Bom, pessoal, então basicamente foi isso, né? O objetivo dessa aula foi justamente a gente conseguir explorar um pouco mais essas ferramentas que são relativamente simples, são gratuitas, conhecer um pouco mais das fontes de dados oficiais que a gente tem no Brasil, né? Entender onde é bacana da gente consultar os dados, né? Quais são esses dados oficiais, qual a importância desses dados. Então, é importante a gente considerar que o IBGE é o Instituto de Estatística e de Geografia Brasileira, as outras fontes que eu falei para vocês também. Além disso, explorar algumas ferramentas básicas do Google Earth, né, que é um software gratuito fornecido aí pelo Google. Espero que vocês consigam explorar essas ferramentas até para além do que a gente mostrou aqui, né? Existem outras ferramentas, outros dados disponíveis no IBGE, e a ideia é que a gente consiga, né, que vocês consigam se apropriar desses dados e dessas ferramentas para fazer as suas análises, né? Seja para criar uma aula, se você for professor, seja para fazer uma análise, um estudo de uma determinada área, se você for fazer uma construção ou fazer um mapa para enviar alguém. A ideia é basicamente essa, né? Conseguir utilizar essas ferramentas no seu dia a dia, facilitando aí todo esse processo. Agradeço a vocês que ficaram aí até o final da aula. Espero que tenha sido proveitoso. Convido vocês a curtirem e participarem das redes sociais do programa Sustentar Online. A gente vai deixar o link aqui na barra do vídeo, né, aqui embaixo. Acessem, enfim, se apropriem desses conteúdos, são bem bacanas. E a gente espera que vocês possam fazer bom proveito aí das próximas videoaulas, das próximas lives, dos cursos, enfim, a gente convida vocês a participarem. Estamos aqui disponíveis. Esperamos que, de fato, possamos ajudar aí dentro do dia a dia de vocês, da atividade de vocês. Basicamente é isso, eu agradeço de novo e um abraço e até a próxima.